sou o Rony, como você já viu, eu sou preto. E todo preto é metido a engraçado. Então, se eu fizer algumas piadas sem graças, não ria. Se for engraçado, você pode rir. Mas, acima de tudo, nessa noite, eu espero que você saia daqui compreendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós já louvamos ao Senhor, obrigado. Já louvamos ao Senhor, já expressamos a nossa adoração a Ele, já dizemos que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e que ninguém pode mudar isso, de fato, é verdade. Mas o tema proposto para esse culto foi um tema muito interessante, e ele nos leva para diversos lugares. Falar sobre dar o melhor. A gente pode pensar sobre dar o nosso melhor, do nosso louvor, da nossa vida, da nossa adoração, o melhor no nosso trabalho, o melhor na igreja. Mas nessa noite eu queria que você pensasse um pouquinho mais além disso. Mais do que você dar o seu melhor, eu espero que você entenda o porquê que você precisa fazer isso e aonde é que isso vai chegar, aonde o teu melhor vai chegar, aonde ele pode alcançar, o que ele pode conquistar, o que ele pode gerar de benefício para a vida de outras pessoas. Fazer o melhor sem propósito talvez seja apenas gastar energia à toa, gastar energia sem propósito. Mas se você entender que o seu melhor tem um propósito, talvez isso faça com que você seja uma grande potência nas mãos de Deus e do Espírito Santo. E eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém. Marcos 2, quantos acharam? Digam, achei. Amém? Amém? Tem gente aqui nesse lugar? Vamos lá, você. Marcos 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E a gente tem muitas versões da Bíblia, então eu vou ler aqui e você acompanha na sua aí. A palavra de Deus diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, ou seja, lá no teto. Talvez na sua versão esteja falando sobre isso, lá no teto da casa. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia ou estava o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Final, versículo 12, quando finaliza um pouco desse contexto, ele diz: jamais vimos coisa assim. Isso é a causa de um melhor de alguém. E nós vamos entender isso na mensagem. Eu espero que você entenda isso nessa noite. É engraçado, hoje pela manhã, particularmente a minha esposa está ali. A minha esposa, fala para eles se é minha esposa, eu não vou acreditar. Ela é minha esposa. E a gente
foi à praia, porque ela gosta muito de praia, ela não pode pegar muita praia por enquanto, porque ela está operada, ela operou recentemente, cortou o pescoço ali e tirou a tireoide. E aí a gente ficou cerca de 50 minutos na praia. E aí a gente estava sentado e tinha, de repente, um casal que se levantou para jogar frescobol. E aí, do nada, não sei de onde surgiu um menino pequeno. E aí ele começou a observar que toda hora a bolinha caía, e aí eles tinham duas bolinhas, então eles usavam uma para jogar, e a outra caía e ficava lá um tempo, e aí quando caía a segunda bolinha, que o casal ia pegar a bola. E aí ele achou ali, ele estava brincando com umas conchinhas, catando umas conchinhas, colocando dentro de uma sacola. De repente ele reparou aquilo e viu que a bolinha caiu, correu lá, pegou a bolinha e ficou esperando eles terminarem de jogar. Aí quando caía a outra bolinha, ele jogava para eles, ia buscar outra bolinha e ficou mais ou menos, sei lá, uns 20 minutos assim, enquanto eles jogavam frescobol. E aí ele corria para lá, corria para cá, e aquilo se tornou uma diversão maravilhosa para ele. E tinha hora que a bolinha caía longe, ele corria lá, pegava a bolinha, trazia de volta. E aí eu comecei a pensar comigo, se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, eu vou ali jogar frescobol, e aí quando a bolinha cair você pega aqui, quando cair lá você pega lá, eu ia falar para ele, vai tomar banho, né? Você vai jogar frescobol, eu vou ficar lá catando bolinha para você, aí a bolinha cai lá. Mas aquela criança, ela, na sua simplicidade, ela ficava correndo atrás daquela bolinha, pegando, se esforçando, ia lá e vinha cá, e pegava a bolinha e jogava. Aí às vezes ele errava, porque ele tacava forte demais, ele passava por cima da pessoa, ele saía correndo, ia lá onde estava, pegava a bolinha e levava. E aí, aquilo me chamou a atenção e me fez pensar em duas coisas. Primeiro, aquilo que para você às vezes não é importante, para outras pessoas é. Para mim, não tinha importância alguma pegar aquela bolinha. O máximo que ia me fazer era ficar chateado, de ter que ficar baixando, pegando a bolinha, levando, indo lá e buscando. Mas para aquela criança foi uma oportunidade de diversão. E ela se divertiu muito mais do que pegar a conchinha na praia, porque ela largou tudo que ela estava fazendo para fazer aquilo. E a segunda coisa que me fez pensar, e é interessante que no final, o homem, ele parou de jogar com a mulher, que ele estava lá, eu acho que provavelmente era a esposa dele, ele parou de jogar, e aí deu a raquete na mão do menininho, e aí a mulher ficou brincando com ele lá. Ou seja, ele foi promovido de catador de bola a jogador de frescobol. E eu achei interessante aquilo, me fez pensar, ele, em momento algum, a gente reparando, parecia que ele disse, eu vou catar as bolinhas aqui e no final você brinca comigo? Ou no final você deixa eu jogar? Não, ele simplesmente viu ali uma coisa, uma necessidade, talvez para aqueles dois que estavam jogando, de ter que parar a sua diversão para ficar pegando a bolinha, e ele foi lá ajudar, e depois ela começou a jogar com ele, brincar com ele. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente faz coisas simples, e a gente não espera nada em troca, e mesmo assim a gente é recompensado por aquilo que a gente faz. Talvez você faça algo simples, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, no decorrer das suas atividades, coisas que talvez pareçam para as pessoas insignificantes, talvez que algumas nem gostariam de fazer. Isso pode fazer com que Deus olhe para você e veja alguém ali que está fazendo algo que ninguém quer fazer e diga, olha, eu vou te promover de catador a bolinha para um jogador de frescobol. O seu melhor vale a pena, mesmo que seja algo aparentemente inútil para as pessoas, ou para o seu contexto, ou até mesmo para você. Faça o seu melhor. A Bíblia diz, tudo que estiver à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Dê o seu melhor. O seu melhor é importante. O seu melhor pode mudar, transformar a sua vida, e mais do que isso, a vida de outras pessoas. Voltando para o texto, a gente estava lendo aqui um contexto muito interessante. Naquela época, aqui nós estamos Marcos 2, Lucas capítulo 5, versículo, a partir do 17 também conta essa história, e Mateus 9, se eu não me engano, fala a partir do versículo 1 também essa mesma história. Mas só Marcos deixa um detalhe importante para a gente. Em Marcos, ele diz que Jesus estava em casa, ali na sua casa, e Jesus já era muito conhecido por todo mundo. Então, aonde Jesus chegava, era uma multidão, uma galera que acompanhava. A banda New Praise, não é isso? Isso?
E eu acredito que algumas das pessoas que estão aqui vieram acompanhar vocês. Então, eles já têm pessoas que os conhecem e vão acompanhar. Eu, como quase ninguém conhece, só vejo minha esposa que ela me conhece. Mas, então Jesus já era uma pessoa, uma figura muito conhecida naquela época. Então, ele vai para uma casa e chega nessa casa, o povo descobre que Jesus está lá e fala, bora para lá. Da mesma forma que ficaram sabendo, olha, o Rio Praise vai tocar, cantar lá, bora para lá, mas quando vai pregar lá? Então não vamos não, volta todo mundo. Foi mais ou menos isso, por isso que só tem os companheiros do Rio Praise. Mas Jesus estava lá e uma multidão se aglomerou naquela casa. Um monte de gente lá para ver Jesus falar. Ora, Jesus fazia milagres, Jesus tinha uma palavra que ninguém tinha naquela época. Então foi todo mundo para lá ver Jesus. E chega todo mundo lá e começa a observar Jesus pregar. E aí, quando tem multidão, aí tem alguma coisa, né? A gente é assim, se você passa, tem alguma coisa acontecendo, não tem ninguém, você não para. Mas começa a juntar gente, você para ali e quer ver o que está acontecendo, porque o povo é assim, o ser humano é curioso. E não é de agora, é desde muito tempo lá atrás. Se você parar no lugar, e se a gente juntar aqui, sair na rua ali, fizer uma rodinha, assim, pode não ter nada no meio, mas ficar todo mundo parado, daqui a pouco vai juntar um monte de gente, vai parar carro, chamar a polícia, vai acontecer alguma coisa, porque as pessoas, elas gostam de multidão. Se tem multidão é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, foi todo mundo lá ver Jesus pregar. E até então estava uma ocasião normal, estava todo mundo na expectativa ali, de repente vai aparecer um ceguinho aqui, tropeçando, Jesus vai vir, vai curar o cego, alguma coisa vai acontecer. Eles tinham essa expectativa. Jesus estava no lugar, e onde Jesus estava, uma coisa acontece. E eu quero te fazer uma pergunta, você vem para cá pensando nisso? Alguma coisa já começou a acontecer na tua vida aí, no teu coração? Porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, algo acontece. Eu não vi passagem nenhuma Jesus passar por algum lugar e não acontecer nada. Se tinha alguém endemoniado, esse alguém era liberto. Se tinha alguém doente, esse alguém era curado. Se tinha algum problema, Jesus resolvia. Até mesmo quando não se esperava que acontecesse, estava Jesus passando, ele se encontrou lá com um povo carregando um morto no meio do caminho e o cara ressuscitou. Talvez as pessoas não quisessem nem que ele ressuscitasse. Ninguém levou ele para Jesus, dizendo assim, Jesus está morto, ressuscita, não. Jesus encontrou com a morte e a morte reviveu. Ele é assim. E é por isso que é importante nós entendermos nessa noite o porquê que devemos dar o melhor para ele. Jesus estava pregando naquela casa e de repente a Bíblia fala aqui que alguns homens, e uma versão diz, alguns homens foram ter com Jesus e quatro desses homens carregavam um paralítico. Ou seja, tinha algumas pessoas, não falam quantos eram, se eram 5, 6, 10, 20, é que eles estavam acompanhando aquele paralítico, mas apenas 4 carregavam. E o primeiro detalhe que eu quero compartilhar com você é o seguinte: por mais que você não esteja carregando o peso, é importante você estar junto, porque uma hora podem precisar de você. Naquele momento, aqueles homens que estavam acompanhando, aqueles que estavam carregando o paralítico, talvez estivessem pensando, eu vou acompanhar e vou ir com eles lá. De repente alguém cansa, eu vou lá ajudar a carregar. Talvez aconteça alguma coisa com alguém, eu vou estar ali. Aqueles homens não deixaram de ir acompanhar aquele paralítico, porque eles não estavam fazendo nada. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas não tem nada para fazer. Vou fazer o que na igreja? Eu não toco, não canto, não danço, eu não grito, não faço nada. O que eu vou fazer lá na igreja? Acompanhe, seja presente. Você pode interceder, você pode apoiar, você pode se reunir como corpo para adorar o Senhor. Você pode, talvez não ter nada que você imagine que você possa fazer. O que eu vou fazer no evangelismo? Eu não sei pregar, eu não sei pintar a cara e chamar a atenção das pessoas na rua, eu não sei cuspir fogo, eu não sei fazer malabarismo, mas você pode acompanhar, você pode estar junto, talvez alguém precise de você. E é importante entender isso. Aqueles homens, eles foram junto com eles, não porque eles estavam fazendo alguma coisa, mas eles serviram de companhia. E a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É importante andarmos juntos. É bem legal quando vocês saem como banda para tocar, terem pessoas para acompanhar.
que aí quando terminar o louvor, o culto, aí você bota a galera para carregar o violão, a guitarra, o baixo. Sorte de vocês que o baterista não trouxe a bateria, senão vocês estavam ferrados. Mas é interessante nós pensarmos nisso. Precisamos andar juntos, nós somos um corpo. E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Por isso que eu casei. Casar é bom demais. E continuando no texto, esses homens chegaram naquele lugar e começaram a observar um obstáculo. Tem uma multidão dentro dessa casa e a gente não vai conseguir entrar. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quem é que teve a ideia de subir no telhado? A Bíblia não fala. Talvez não fosse nenhum daqueles homens que estavam carregando a maca, porque geralmente a gente pensa assim: nós estamos num grupo de 10 pessoas. Se tem que carregar peso, a gente quer colocar o peso nas costas de quem é mais forte. Nesse caso não seria eu não iria carregar o peso. Talvez a gente pense sempre assim, né? Fulano e ciclano que é o mais fortão vai carregar, fulana vai fazer não sei o que, e ciclano vai fazer aquilo. Então eles foram, alguns homens, e talvez se aqueles 4 homens fossem sozinhos, eles iam chegar lá, iam se deparar com a multidão, e por acostumar a usar da força, imaginando que seriam os mais fortes entre eles iam querer fazer como para entrar dentro daquela casa? Carregando todo mundo no peito. Abre, dá licença que eu vou passar, dá licença que eu estou com um paralítico, eu tenho que passar. Ia sair abrindo a multidão na força, porque aqueles homens talvez eram os mais fortes entre eles, por isso eles estavam carregando a maca. Mas no meio deles também tinha aqueles que não carregavam a maca, e que talvez pensaram um pouquinho mais e viram uma oportunidade, tanto quanto ousada, mas diferente. Disseram: tem um telhado ali em cima, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos se juntar aqui, a gente vai subir lá, a gente vai descer ele na maca de frente para Jesus. Não vai ter para onde Jesus correr. Na hora que ele se assustar, tem um paralítico na frente dele ali. E aí eles foram, pegaram Jesus, melhor dizendo, pegaram o paralítico, subiram no telhado e começaram a abrir o telhado da casa. Você imagina a gente aqui, daqui a pouco começa a abrir isso aqui. Você ia dar um susto, né? Você imagina a galera lá, Jesus pregando, todo mundo concentrado, e o telhado da casa começa a abrir. Já abre, se fosse de dia, provavelmente de dia ia abrir o clarão, à noite também, porque ia começar a aparecer lá o céu, talvez a lua brilhasse lá dentro da casa, e já começou a se criar uma expectativa: o que está acontecendo? Tem alguma coisa mexendo aí no teto, vai cair, e de repente desce um paralítico numa maca, diante de Jesus. E esse paralítico é colocado na frente de Cristo, Jesus do Mestre. E aí eu fiquei pensando: o que isso tem a ver com esse culto nessa noite? O que isso tem a ver com esse tema? O que essa história tem a ver com esse tema? Para mim, tem tudo a ver. Aqueles homens, a Bíblia não fala se eles eram amigos daquele paralítico, se eles eram familiares daquele paralítico, quanto tempo eles conheciam aquele paralítico, se aquele cara tinha pagado alguma coisa para eles. Não fala nada disso. Ela diz apenas que chegaram 4 homens carregando, mais alguns com ele, e levaram aquele paralítico diante de Jesus. Aqueles homens, eles talvez não tivessem compromisso nenhum com aquele paralítico, mas eles deram o melhor deles para curar aquele paralítico. Uma coisa eles sabiam, eles tinham certeza, e essa certeza que eles têm, eu tenho a certeza que nós todos que estamos aqui também temos: que se eles levassem aquele paralítico até Jesus, Jesus curaria ele. Essa era a única certeza que eles tinham. Por isso, quando eles se depararam com a multidão, eles podiam ter voltado, ido embora, e desistido, olhado, falado: está um monte de gente aí, deve ter uns 40 doentes, 50, 60 na frente, a gente vai chegar lá como? Mas não, eles olharam e falaram: peraí, a gente tem alguma coisa que a gente precisa fazer, mas esse paralítico precisa chegar diante de Jesus. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: o quanto que nós temos nos sacrificado para levar os doentes até Jesus? Será que nos obstáculos do dia a dia a gente desiste no meio do caminho? Será que quando a gente convida um amigo ou uma amiga nossa que não conhece Jesus para ir no culto,
a gente fala com ele vem e fala, estou desanimado, não quero saber de igreja. A gente para por ali, desiste, volta, porque a gente encontrou um obstáculo na nossa vida. Será que quando a gente vem para o culto, e aí tem poucas pessoas, a gente já começa a desanimar na hora do louvor, porque tem poucas pessoas, a gente encontra um obstáculo e fica parado por ali, ou a gente vai mais além? Será que quando a gente se encontra numa igreja que talvez seja pequena, eu faço parte de uma igreja pequena, tem 30 pessoas, eu faço parte hoje de uma igreja, eu saí de uma igreja de 900 membros, eu estava numa igreja que fazia culto terça-feira para 2.500 pessoas, e eu estou numa igreja hoje que tem 30 membros, sabe? Às vezes a gente fica olhando, e quando essa mudança aconteceu na minha vida, Deus falou o seguinte: olha, vai, que é a sua oportunidade de fazer muito mais do que você fazia. Hoje você tem a oportunidade de fazer muito mais. Sabe, às vezes a gente fica se deparando com as dificuldades, com obstáculos. Eu tenho estudado na minha vida, e eu estou fazendo um curso na área da música, eu tenho trabalhado integralmente com isso. E quando eu cheguei nessa igreja, nós tínhamos um ministério que cantava com playback, 3 pessoas. Hoje nós temos bateria, violão, nós temos 2 violões, um baixo, uma bateria e 3 pessoas cantando. Eu estou lá tem 2 meses. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Eu poderia chegar lá e dizer, não tem nada, não tem ninguém, eu vou desistir, eu vou voltar para trás, eu tinha a oportunidade, eu estava trabalhando nessa outra igreja, eu tinha a oportunidade de permanecer lá, mesmo depois que eu não estivesse trabalhando, me convidaram para continuar, para desenvolver meu ministério lá, mas eu disse, não, eu preciso fazer algo, eu preciso me sentir útil, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu fui para essa igreja, graças a Deus, por 2 meses nós já estamos fazendo isso, e eu quero te dizer uma coisa, toda a oportunidade que você tiver de dar o seu melhor, você não pode deixar de fazer isso, porque o teu melhor pode salvar uma vida, o teu melhor pode curar alguém. Aqueles homens poderiam ter voltado e aquele paralítico continuaria paralítico talvez por resto da sua vida, mas porque eles olharam para o obstáculo e disseram, opa, isso não vai impedir a gente levar esse homem até Jesus, porque ele precisa conhecer Jesus. Eu tenho a certeza disso no meu coração, por conta do esforço que eles fizeram para que aquele paralítico chegasse diante de Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós temos Jesus, nós vivemos com Ele. Paulo disse que nós recebemos o mesmo Espírito que havia em Jesus. Olha que coisa louca! Nós temos o mesmo Espírito que havia em Jesus, o mesmo. Aquele que habitava em Jesus, habita em você, está aí no teu coração agora. Ele que está falando com você nessa noite. O mesmo Espírito. Isso quer dizer que nós podemos receber a mesma orientação que Jesus recebeu quando Ele estava aqui nessa terra. Nós podemos receber do Pai de Deus unção, capacitação, sabedoria, discernimento e tudo mais que há no coração de Deus, nós podemos receber por meio do Espírito para dar o nosso melhor. Nós temos que fazer parte de uma geração que transforme esse mundo. Sabe, o inimigo de nossas almas, ele não mede esforço para dar o seu melhor para destruir a vida de alguém. Cada dia é uma coisa nova. Daqui a um tempo eu não sei nem mais, quando você acha assim, não vai inventar mais nada, veio uma coisa nova. Aí você olha e fala, não, agora o diabo não tem mais criatividade, vai e inventa MC Melody cantando agudinho no Facebook. Olha, meu Deus do céu, cada dia uma coisa nova. Eu não sei onde é que esse mundo vai chegar, mas eu sei que ele pode ser transformado pela palavra de Deus e pela unção do Espírito que há em você e em mim. Nós podemos mudar sim o mundo. O nosso melhor pode fazer com que os doentes desse mundo sejam curados. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, se esforce para dar o seu melhor pela vida de alguém que está doente, alguém que não conhece Jesus, alguém que precisa estar de frente, cara a cara com o Mestre. Só que tem um porém. Talvez, na sua caminhada, você seja criticado por isso. Ou talvez você faça um esforço para dar o seu melhor. Aí Jesus vai lá, salva a vida,
mas sempre tem um abençoado para abrir a boca e falar. Aqui no versículo fala sobre os fariseus, escribas e fariseus que estavam ali com Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele paralítico e disse: estão perdoados os seus pecados, aqueles homens começaram a já pensar: quem é ele para perdoar pecado? Talvez para eu, você ou para nós que estamos aqui nos dias de hoje, sabemos quem é Jesus, dizemos: quem é você, fariseu, para perguntar quem é Jesus para perdoar o pecado? Mas naquela época eles ainda não tinham essa visão de que Jesus era o Messias, de que ele era o Mestre, de que ele era o Filho de Deus. E Jesus indagou eles dizendo: por que vocês ficam se questionando se eu posso dizer para esse homem: perdoados estão os seus pecados? Mas já que vocês estão pensando nisso, aí ele, na verdade, antes faz uma pergunta dizendo: o que é mais fácil? Dizer para ele: perdoados estão os seus pecados? Ou mandar ele levantar e andar, né? Mas já que vocês estão pensando nisso, então o paralítico levanta e anda. O cara, na mesma hora, pega a maca dele, põe debaixo do braço e vai embora. E aí todo mundo fica atônito. Mas sempre tem alguém que não faz nada por ninguém, só critica as coisas e vai te criticar, ou vai criticar o resultado do seu melhor. Foi o que esses fariseus fizeram. Eles criticaram o resultado do esforço, do sacrifício daqueles homens. Talvez se eles estivessem ali do telhado, acompanhando todo o acontecimento, eu acredito que eles estavam, afinal de contas eles subiram lá, desceram o paralítico, então eles ficaram ali esperando para ver o que ia acontecer. Talvez no coração deles tivesse dado vontade de eles pularem lá de cima, em cima dos escribas, dos fariseus, enfiar a porrada naqueles caras. Eles pensando: eu tenho um esforço danado para chegar aqui, me sacrifico pra caramba, eu pego um paralítico lá, venho carregando ele no braço, subo em cima do telhado, arranco o telhado, desço ele lá, e esse cara vem me dizer ainda quem é Jesus para poder falar qualquer coisa com esse paralítico. Pelo amor de Deus, você não está vendo que o cara está aí, está diante de Jesus, a vida dele está sendo mudada, a vida dele está sendo transformada, o sangue do Cordeiro está lavando a vida dele, está mudando a alma dele, ele vai levantar e vai andar, a vida dele nunca mais vai ser a mesma depois disso, e mesmo assim você encontra tempo para falar alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: existem pessoas que não têm tempo para fazer nada, elas só têm tempo para falar. Na tua caminhada, não se frustre se alguém te parar para te criticar ou criticar o resultado do seu melhor. Não deixe de fazer o melhor, porque tem pessoas que criticam aquilo que você faz. Faça o seu melhor, entregue o seu melhor para Deus, independente do que as pessoas falam, independente do que elas digam, é o seu melhor, é o seu melhor, e o seu melhor pode salvar a vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer levantar nesse tempo uma geração de pessoas que se esforcem para salvar vidas. Não existe nada mais importante nesse momento que nós estamos vivendo do que salvar vidas. A gente precisa sim orar, ler a Bíblia, precisamos buscar em Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar, mas mais do que isso, Ele nos chamou para salvar vidas.